Um povo selecionado para Deus. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e não subiram ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Perguntas curiosas. Por que Deus criou Lúcifer sujeito a uma natureza maldosa? Por que na rebelião Deus não expulsou Satanás direto para o inferno, mas para a terra? Por que Deus não criou uma raça humana impecável? Por que Deus permitiu a presença de Satanás no Éden, juntamente com o homem em sua imaturidade, mesmo sabendo que o homem seria seduzido por ele? Por que Deus permitiu o homem cair no pecado para depois Jesus ter que ser crucificado para resgatá-lo? Estas e outras perguntas nos vêm sendo respondidas na vida prática. Não encontramos respostas na Bíblia. Deus, através de Satanás, definindo o homem bom e o mal. Como saber que Deus é bom? É amor, é misericordioso, é perdão, é salvador. Nós, como pais, só podemos ser reconhecidos como bons ou maus para os nossos filhos quando os acudimos ou não em suas necessidades. Assim também é Deus nos perdoando quando erramos, nos assistindo nos nossos sofrimentos e nas provisões. Tudo o que está além da nossa capacidade de resolver. Deus criou uma raça humana. Para que esta raça reconhecesse Deus na sua grandeza, no seu amor e nas suas misericórdias, foi necessário ser submetido ao pecado para depois resgatá-lo, provando ao homem que ele é bom, que ele é amor. A morte de Jesus na cruz despertou em nós o desejo de honrá-lo, obedecê-lo, amá-lo e respeitá-lo como o nosso paizão amoroso e eterno provedor. A história bíblica da humanidade nos mostra momentos em que o diabo, na sua natureza maldosa, foi e tem sido utilizado por Deus para definir quem é temente e quem é rebelde em relação a Deus. Assim, ele vai definindo a separação entre bodes e ovelhas para a definição do juízo das nações logo após a segunda vinda de Cristo. Mateus 25, versículos 31 a 46. O sofrimento, um meio para aperfeiçoar a raça humana. Todo o sofrimento aplicado por Satanás na vida de Jó foi permitido por Deus para o aperfeiçoamento. Antes, Jó era um homem bom, mas para Deus ele ainda precisava passar pelo aperfeiçoamento que lhe faltava nas suas relações com Deus. Quem proporcionou o aperfeiçoamento de Jó foi Satanás. Na verdade, Satanás queria matá-lo, mas Deus disse a Satanás: ele está na tua mão, toca na saúde dele, mas poupa-lhe a vida. É exatamente isto o que estamos vendo hoje na vida do ex-presidente do Brasil. Satanás vem tentando matá-lo o tempo todo. Deus lhe permitiu a facada e outros lances,
mas nunca permitiu alguém matá-lo. O apóstolo Pedro, se achando preparado para enfrentar junto com Jesus todos os ataques dos inimigos, foi então que Jesus permitiu o diabo cirandar com ele, levando-o a negar a Jesus 3 vezes antes do cantar do galo naquela noite. Mateus 26, versículos 69 a 75. Percebemos aqui Jesus contando com a ajuda de Satanás para aperfeiçoar o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro pediu a Deus 3 vezes o apóstolo Paulo pediu a Deus 3 vezes para livrá-lo de um espinho na carne colocado por um agente de Satanás nele. Mas Deus lhe respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. 2 Coríntios 12, versículos 7 a 10. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos capítulo 8, versículo 18. Depois que o pecado contagiou o mundo, o homem, no sentido do gênero, para ser glorificado na vida depois desta, tem que passar por sofrimentos. O maior modelo e exemplo é Jesus, o qual, desde o seu nascimento até a cruz, passou por um período de 33 anos de sofrimentos até ser glorificado na ressurreição, quando recebeu todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, versículo 18. Com base no seu sofrimento, Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, versículo 33. Para nos servir de modelo, Jesus, em toda a sua santidade, sofreu neste mundo até ser glorificado. Creio que Deus permitiu o pecado no mundo para aperfeiçoar os verdadeiros cidadãos dos céus, os quais viverão com ele na eternidade.